Aleluia, glória a Deus. Vamos estudar mais uma matéria. A doutrina da igreja, eclesiologia. Amado Deus, graças te dou por essa oportunidade de estar aqui para lecionar essa matéria, Pai. A doutrina da igreja. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Te peço também por aqueles que me ouvem e me veem através desse canal, desse programa. Desperta cristãos. Dai-nos sabedoria do alto. Toma primazia desse trabalho no dia de hoje. Amém. Eclesiologia, quer dizer, a doutrina da igreja. Definição. A palavra igreja deriva-se do vocábulo grego, que designava reunião, aqueles chamados para fora, e posteriormente, no Novo Testamento, veio designar uma reunião entre crentes professos. Ela se manifesta de duas maneiras. Primeiro, a Igreja Universal. Não tem nada a ver com a Igreja Universal do Reino de Deus. É no contexto aqui da sistemática 2, que fala da doutrina da igreja. Pois bem, a reunião é a reunião de todos os salvos desde o dia em que de Pentecoste até o arrebatamento. Atos capítulo 2, versículo 1 e o 4. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Letra A. Ela é o corpo de Cristo. Quem? A igreja. Romanos capítulo 2, o versículo 4 e o 5. 1 Coríntios 12, 12 ao 27. Ela é a esposa de Cristo. Quem? A igreja. Estamos falando da doutrina da igreja. 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 2. Ela é edifício. Efésios capítulo 2 e versículo 21. Também a igreja é o santuário do Espírito Santo, onde o Espírito Santo atua. 1 Coríntios 3, 16, 17. E também ela transforma, deixa o velho homem no novo homem. Efésios capítulo 2, versículo 2, 14 e 15. A igreja local. Das 114 vezes em que o termo igreja é empregado, em 91 vezes, o mais se refere à igreja local. A igreja local é a reunião de crentes professos numa comunidade com características de organização distintas, tais como ela é autônoma. Isso significa que ela administra seus próprios negócios por um governo teocrático, estando submissa a Cristo, diretamente congregacional. Este ensino é revelado no Novo Testamento, em virtude das igrejas locais agirem autonomamente. Atos capítulo 6, versículo 1. As igrejas têm seus seus oficiais. Biblicamente são dois, que é pastores e diáconos, os seus oficiais na igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e o 13. E Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Pastor. O pastor é aquele que cuida do rebanho, mas encontramos outros símbolos, sinônimos como bispo e ancião. Bispo, aquele que supervisiona, e ancião é uma pessoa amadurecida ou experiente. E o diácono? Diácono é aquele que serve às mesas, que serve no trabalho do Senhor, que faz a obra do Senhor. Ele é submisso ao seu pastor, não é dizer que ele é escravo do pastor. O que o pastor determinar, ele tem que fazer. Não é que ele seja obrigado, mas ele faz por amor à obra, por amor a Deus. Glória a Deus. C. Ela é composta de membros regenerados e batizados. Isso significa que os membros da igreja local são nascidos de novo, com evidências. Para isso e descer as águas do batismo. D. Ela tem autoridade para disciplinar seus membros. Mateus 18, 15. Nela ministra-se os dons espirituais. Efésios capítulo 4, 11 e 12. É o que nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2021. Os dons espirituais. É um grupo de pessoas crentes em Cristo. Igreja, em sentido local, pode ser definida como um grupo de pessoas crentes e batizadas em Cristo, organizadas para fins de adoração, edificação, evangelização e serviço. Deste conceito, alguns elementos devem ser destacados, tais como pessoas.
Se uma igreja tiver pessoa, não é igreja. Pessoas é o elemento essencial da igreja. São as pessoas e não os elementos materiais ou estruturais. Quer dizer, não é a igreja física, e sim as pessoas, humanamente falando, pessoas humanas. Segundo, conversão e batismo. A igreja tem conversão e batismo. Primeiro, pessoas. Segundo, conversão e batismo. A verdadeira igreja é feita de pessoas convertidas a Cristo e batizadas. Essa é a verdadeira igreja. Pessoas se convertem e são batizadas. Porque uma igreja que não tem batismo não é igreja. O próprio Jesus foi batizado. Glória a Deus. Terceira, ela é organizada. Organização. A igreja precisa de uma organização para poder cumprir o seu próprio propósito aqui na terra. Tem que ser uma igreja organizada. Nada de bagunça. No sentido assim, é uma igreja bem estruturada, é uma igreja que tem os seus métodos, é uma igreja que tem a sua doutrina, a igreja que tem os seus dogmas, os seus estatutos. É uma igreja organizada. Ela tem também a sua missão. A igreja tem uma missão de cumprir com o mundo. Missão a cumprir no mundo. Ela não existe para ficar inativa, esperando a volta do Senhor. A igreja não está ali só esperando a volta de Jesus. Ela tem a missão de pregar a palavra de Deus às pessoas que ainda não têm o conhecimento da verdade. Ela foi um projeto de Deus para que agora, pela igreja, o multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3 e 10. A igreja tem sua origem na presciência de Deus e cumpre relevante responsabilidade de ser o instrumento da revelação de seus mistérios no mundo. A igreja pertence a Deus e provém dele. Em 1 Coríntios 1:2 como referência. Um projeto oculto no mistério de Deus. Mistério do ponto de vista teológico são segredos revelados, propósitos divinos ocultos dos homens por longas eras, mas que foram finalmente descortinadas por meio da revelação divina. Glória a Deus. Ainda dando continuidade sobre essa matéria, o fundamento da igreja. A igreja teve sua origem em Cristo. Não é possível você ver a igreja separada de Cristo e nem Cristo separada da igreja, embora a teologia vaticano-romanista venha atribuir ao apóstolo Pedro méritos da pedra fundamental sobre o qual a igreja de Cristo está edificada. Pois bem, a igreja não está edificada no apóstolo Pedro, e sim está edificada em Jesus Cristo. O próprio Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada, segundo a palavra de Deus. Como eu acabei de falar, Pedro, tu és Pedro, pedra, e sobre essa pedra edificarei o quê? A minha igreja, a igreja de Jesus, e não a igreja de Pedro. Toda a autoridade eclesiástica foi conferida a Pedro, até nos dias atuais, através da linhagem de bispos e de papas, todos vigários de Cristo. Cristo é a pedra fundamental da igreja, aí, ó. Não Pedro e nem Paulo, e nem Zé e nem Mané, e sim Cristo. A pedra constante de Mateus 16:18. Nada mais é o que a confissão de Pedro em Cristo. Esta é a verdade. Ele é a pedra fundamental da igreja, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode pôr outro fundamento, um outro método, porque o fundamento já está na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Jesus é o fundamento da igreja. A verdadeira pedra. O substantivo grego Petra designa no grego uma rocha grande e firme. Já o substantivo masculino Petrus é aplicado geralmente para designar blocos de pedras móveis e isolados, bem como as pedras pequenas, tais como pederneira ou pedra de arremesso, fragmentos de uma rocha. Observando a igreja em ângulos diferentes. Primeiro,
ela é uma unidade. Observando a igreja de ângulos diferentes. Ela é unidade, não obstante existirem muitíssimas igrejas e denominações independentes entre si. A igreja, em essência, é uma só. João 10, 16, 17, 20 a 23, Gálatas 3, 27, 28. Ela é uma unidade, quer dizer, uma única. Ela é uma só. Serve o mesmo Jesus, o mesmo Deus. Não quer dizer que essa ou aquela igreja é a mais certa. Ela é santidade também. Na Bíblia, santo significa estar separado daquilo que é profano e dedicado ao serviço de Deus. Alguém que vai para a igreja, se converte, aceita Jesus, ele é separado para fazer a obra de Deus. Ele bebia, não bebe mais, fuma, não fuma mais, porque Jesus os libertou. Ele já não é mais escravo do pecado. Ela também é universalidade. O termo católico adquiriu um sentido polêmico a partir do século III. Queria referir-se aos ortodoxos, em contraposição aos carismáticos e hereges da época. Hoje a palavra traz referência à Igreja Romana. Mas católico significa universal. Quer dizer, o nome católico significa universal. Neste sentido, a palavra aplica-se à igreja cristã. Isso quer dizer que a igreja tem uma identidade universal, que é uma única só igreja, mas prega o mesmo Deus. Ela é apostolicidade. A igreja é apostólica porque está edificada sobre o testemunho e o ensinamento dos apóstolos de Cristo. Foi os apóstolos que nos ensinou. Só existe presbíteros, pastores, porque eles aprenderam com os apóstolos no Novo Testamento. Os apóstolos do Novo Testamento, quando, glória a Deus, foram ensinados pela palavra de Deus, eles trouxeram essa palavra para os pastores e autoridades eclesiásticas nessa época. Que seja papa, que seja bispos, que seja pastores, veio dos apóstolos. De Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos pregavam a palavra do Senhor. Identificando a igreja como uma organização. Como organização, a igreja é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Ela não tem nenhum fins lucrativo para enriquecer, não é? Ela não tem. O objetivo é pregar a palavra do Senhor. A igreja é como organismo vivo de Cristo. Quando falamos da igreja como organismo vivo de Cristo, estamos dizendo que a igreja não é uma mera organização externa, mas um organismo eterno, que manifesta a glória e a essência de Cristo no seu dia a dia. A igreja não foi criada, não foi feita para ficar aqui na terra, mas um dia a igreja ela vai subir. Isso é, quando eu falo igreja, me refiro aos fiéis que servem a Deus. Esses sim irão subir. A igreja visível ou militante. A igreja visível é uma organização que pode ser enumerada. Pode passar por crises e críticas, mas nunca vencida. A igreja pode passar por obstáculos, crises e problemas, mas ela nunca, jamais será vencida. Porque Jesus está em nosso meio e Jesus está conosco porque foi Ele quem fundamentou a igreja. E a igreja não é dos pastores, a igreja é de Cristo. Quando fala igreja, somos nós. Nós somos de Cristo. Nós somos a igreja. Glória a Deus. A igreja no seu corpo eclesial. O corpo eclesial da igreja é biblicamente constituído de 2 ofícios. Primeiro, pastor, evangelista, ancião, presbítero e bispo. Pastor, ancião, presbítero e bispo. No Novo Testamento, os vocábulos bispo e presbítero e ancião são empregados para designar oficiais eclesiásticos. São autoridades eclesiásticas para administrar a igreja, que é bispo, presbíteros e anciãos. O bispo também é chamado presbítero ou ancião. Era o pastor o superintendente do rebanho espiritual, que cuidava, vigiava, guiava e alimentava o rebanho, tal como os pastores de ovelhas fazem com seus rebanhos. Atos capítulo 18, versículo 28. O vocábulo presbítero ou ancião indica antes a dignidade do ofício, visto que
Os judeus, os presbíteros, eram usualmente homens idosos e veneráveis, enquanto que o vocábulo episcopos ou bispo designava a natureza do seu trabalho como supervisores ou pastores das igrejas. Diácono. Os diáconos eram escolhidos para atender aos interesses temporais da igreja, conforme fica evidente pela escolha dos 7 registrados em Atos capítulo 6. Isso foi feito a fim de que os apóstolos pudessem estar livres dos cuidados temporais e assim dedicar sua atenção mais exclusivamente ao bem-estar espiritual do povo. A palavra diácono significa ministro ou servo. A igreja e sua organização. Existem 3 formas distintas de igreja que se diferenciam entre si pelos princípios fundamentais de sua organização. Primeiro, o sistema episcopal. O sistema episcopal de organização da igreja consiste numa rija hierárquica, concentrando o poder eclesiástico no sacerdócio, formando por 3 ordens de bispos, sacerdotes e diáconos. Essas três ordens formam uma espécie de governo sacerdotal. Segundo, o sistema presbiteriano. Nas igrejas que adotam esse sistema de organização, a recepção e disciplina de membros são confiadas a um conselho, composto de pastores e anciãos eleitos pela congregação. Mas todos os atos eclesiásticos estão sujeitos à revisão por um conselho superiores, composto de pastores e anciãos e de muitas outras congregações. Eles adotam a norma e vai para o conselho de pastores, para ver se os pastores aprovam ou não esse ou aquele estatuto. O sistema congregacional. O sistema congregacional de igreja, o poder eclesiástico é exercício por cada igreja local, reunida em uma congregação, e as decisões tomadas pela igreja local é individualmente, sem renovação por nenhum outro corpo eclesiástico. Esse sistema é adotado pelas igrejas congregacionais da América e das igrejas batistas do mundo inteiro. Glória a Deus. Pois bem, a igreja está aqui na terra e ela tem um trabalho principal, pregar a sua missão. Tem que existir pessoas. E nessas pessoas, Deus escolhe presbíteros, pastores e bispos, diáconos, e assim por diante. Se formam as autoridades eclesiásticas. Mas dentro da igreja existem pessoas que o quê? Pecam. E se pecam, tem o quê? Tem perdão. E a quem pedir perdão. Pecado significa errar o alvo, transgredir. Quando cometemos pecado, falhamos para com Deus, consigo mesmo e para com a igreja. Pois bem, quando pecamos, pecamos contra Deus, contra nós e contra a própria igreja. Portanto, se falhar, é contra Deus. Tivesse pedir diretamente a Ele, que lhe perdoará de todas as transgressões. 1 João capítulo 2, versículo 1. O pastor oficial da igreja pode perdoar. O pastor oficial da igreja pode perdoar? Faço essa pergunta. O pecado contra a igreja deve ser levado ao conhecimento oficial da igreja, pois sendo ele o representante legal da igreja local, e a ele quem compete o ato disciplinar, compete ao pastor da igreja. Não falar em particular o que a pessoa fez, mas a pessoa vai, procura o pastor, confessa para o pastor, assim como as pessoas confessam para o padre, e naturalmente o padre perdoa a pessoa. Na igreja é diferente. A pessoa pecou, vai falar para o pastor em particular e o pastor vai analisar a situação da pessoa que pecou. Se for possível, ele vai levar até a igreja, mas não falar o que a pessoa cometeu. É um particular de cada pessoa e de cada pastor. Falar ou não, depende da situação. Tem coisas que o pastor vai falar o que a pessoa fez, tem coisas que não se pode comentar. Glória a Deus. Se na igreja existe igreja, também tem que ter o quê? Batismo. O batismo em água. O batismo simplesmente apresenta, através de símbolo
visível a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. A pessoa batizou-se na água, deixa ali tudo aquilo que era velho. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Através do quê? Batismo nas águas. Uma igreja que não batiza não é igreja, viu? Naturalmente, a maioria delas é igreja, porque batiza, mas a igreja que não batiza não é igreja. Batismo em águas, deixando as coisas velhas para trás. Glória a Deus. Tem que ter batismo em água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se na igreja tem pastores, tem salvação, tem perdão, tem batismo, também na igreja tem aquela celebração uma vez por mês, relembrando a morte de Jesus, que é a ceia do Senhor. Aleluia. A comunhão da ceia do Senhor tem um propósito de servir à recordação do sofrimento do Senhor a nosso favor. É uma celebração da sua morte. O Salvador sabia como ir curta a memória humana. E por consideração a nossa fraqueza e inclinação ao esquecimento, estabeleceu essa simples ceia memorial. Quando nós estamos tomando a ceia, estamos relembrando a morte de Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados. Tanto que ele falou, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Pois ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Foi o que eu falei, né? A ceia do Senhor também foi observada pela igreja primitiva e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Algumas perguntas que podem ser feitas em relação às suas ordenanças, tais como estas. Qual o método apropriado de realizar o batismo e a ceia do Senhor? Quem está habilitado a administrá-lo? Quem é digno de recebê-lo? Essas e outras perguntas podem ser respondidas de várias maneiras, segundo as diferentes interpretações das passagens pertinentes. Para nós é suficiente dizer, em geral, que essas são ordenanças eclesiásticas, pelo que não devem ser administradas ou observadas em particularidade ou por pessoas individuais. Mas pela igreja tem suas reuniões regulares e segundo o padrão fornecido pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É administrada a ceia do Senhor, o batismo por autoridades eclesiásticas, que nem bispos, pastores e presbíteros. A memória, de outra maneira, deve ser a ceia considerá-la como um memorial. A razão de ser dessa ordenança e manter viva o cristão a lembrança do sacrifício vicário de Cristo, ao mesmo tempo que proclamar de modo simbólico o grande fato que efetuou na nossa redenção, o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo e nossa comunhão com Ele. Ensinava que a ceia do Senhor, Ele, ensinava que a ceia do Senhor é um simples sinal ou símbolo representado ou simbolizando figuradamente verdades ou bênçãos espirituais. O valor da ceia do Senhor. A ceia representa simbolicamente a morte do Senhor. 1 Coríntios 11 e o 26. A ceia do Senhor simboliza também a participação do crente com Cristo. Na celebração da ceia, os crentes não ficam a olhar para os símbolos, mas os recebem e se alimentam deles. Figuradamente, eles comem a carne do Filho do Homem e bebem o seu sangue. Jó 6 e o 53. Isso assimila simbolicamente os benefícios assegurados pela morte de Cristo. A ceia do Senhor simboliza ainda a união dos crentes uns com os outros. Quando estamos celebrando a ceia
do Senhor. A igreja e sua missão. Primeiro, ela tem a missão de adoração, glorificação ao nome de Deus. A igreja é um precioso tesouro de Deus, no qual ele se deleita. A adoração lhe é muito preciosa. Adorar e glorificar a Deus em espírito e em verdade. Adorar em uma das primícias, das principais missões da igreja. João 3, 23 e 24. Primeiro, a igreja e sua missão, adoração. Ela foi criada e feita para adorar a quem? Somente ao Senhor. Edificação. Essa é uma missão qualitativa que a igreja tem para consigo mesma. A edificação da igreja. O ensino é salvaguardar dos que são ganhos para Cristo. E também a evangelização. A igreja e sua missão. A evangelização, que é o testemunho. Evangelizar é anunciar a palavra do evangelho e seu poder, aumentando assim o número de salvos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mateus 28, 18, 20. A igreja no Novo Testamento. Métodos de evangelismo. Pregava seu evangelho nos países onde não era conhecido. Segundo os Coríntios 8 e 1. Pregava-se ao público em geral. Servia-se da casa de um novo crente. Usava a sinagoga ou escola. Glória a Deus. Governo próprio, desenvolvimento de ministros dentre os membros capacitados para dirigir a igreja. Homens cheios do Espírito Santo eram chamados. Homens cheios do Espírito Santo. A igreja evangelizava por si mesma. A igreja tinha o seu sustento próprio. A agência de Deus conta para seu serviço. E a igreja que foi chamada das trevas para a luz, a fim de servir ao Rei. Glória a Deus. O que deve fazer a igreja? A igreja deve ajudar o homem a conhecer a grandeza e a majestade da glória e o poder de Deus. A igreja deve ajudar o homem a conhecer o caminho da redenção do pecado por intermédio de Cristo. A igreja deve instruir e orientar os homens na adoração a Deus. A igreja deve dar força e coragem para adorar. A igreja deve ajudar o homem a conhecer seus deveres e responsabilidade como filho de Deus. Tudo isso aí é ensinamento da igreja. E quem pode doutrinar, ensinar? O próprio pastor, o ancião, ou o próprio presbítero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja ensina a honestidade e cortesia, a verdade no falar, a diligência no trabalho e na amabilidade no trato. A igreja deve ministrar aos doentes e aos tristes e aflitos. A igreja deve ajudar a pessoa e não se sentir isolada e sozinha. A igreja deve ajudar o homem e vencer o sentimento de medo e frustração por intermédio de Cristo e amigo sempre presente. A igreja deve ajudar os seus membros a vencer os problemas emocionais e psíquicos. A igreja deve convidar todos os homens a uma vida de adoração, a serviço cristão à humanidade. Está vendo como é essencial a igreja aqui na terra? É essencial a igreja, porque muitas pessoas foram libertas através da igreja. Na igreja estava quem? O próprio Jesus. E quem estava ali na igreja? A pregação, a palavra do Senhor, que libertou, salvou e curou muitas vidas. Não os pastores, não a própria igreja, fisicamente falando, as suas instalações, parede, luz, teto, chão. Não é isso que cura. Mas o único que cura é Jesus. A igreja é essencial, sim, aqui na terra. Glória a Deus. Conclusão. A igreja tem um destino seguro e certo, garantido por Jesus Cristo. Ela será conduzida à perfeição e à glória com o Senhor. Efésios 5, 27. Colossenses 1, 22. Apocalipse 7, 9. 17 a 21 e 22. Ela deixará de ser igreja militante, peregrina e sofredora, e se tornará a igreja triunfante celestial e feliz na glória do seu Senhor. Ela herdará o reino de Deus e a sua plenitude e viverá como sociedade totalmente nova, no novo céu e a nova terra. Seu destino
é o céu. Aleluia! Quantos podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí está, a igreja é essencial sim na sociedade. Glória a Deus. Quem falou que a igreja não é essencial? Quem falou? Veja quantas pessoas foram libertas através de uma unidade, de uma igreja num bairro. Quantas pessoas foram libertas? Realmente não foi a igreja, foi a pessoa que estava ali, a pessoa do Senhor Jesus. Pregaram o evangelho e muitas pessoas se converteram e foram curadas. E o objetivo da igreja é levar as pessoas ao caminho certo. Glória a Deus, que o Senhor continue vos abençoando. Aqui é um simples resumo das matérias que eu estou dando, das matérias teológicas da sistemática 2. Glória a Deus, que o Senhor vos abençoe e fique em paz em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, graças te dou por essa oportunidade, pela sabedoria que o Senhor tem nos concedido e as pessoas que nos ouviram e me veem no dia de hoje. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Fique em paz. Aleluia.